Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson Bittencourt. Hoje vamos falar novamente para operadores do direito, em especial juízes leigos, conciliadores e advogados dativos atuando nos juizados especiais cíveis. Tá? Eu vou precisar me socorrer de algumas anotações que eu fiz, porque o vídeo hoje é um pouquinho mais longo, mais técnico. Então, desculpa algumas leituras, né? Então, a Lei 9.099, ela permite que sejam feitas ações por pessoas sem acompanhamento de advogado, desde que sejam causas de menor complexidade ou que seja até 20 salários mínimos. Né? Então, o espírito dessa lei é facilitar o ingresso dessas ações sem aquela barreira econômica de um advogado ou da inexistência de defensor público, ou insuficiente quadro da defensoria em determinados lugares, e em relação ao advogado, porque às vezes as ações são de valores de pouca expressão que realmente ficaria complicado custear um advogado, né? Então, embora seja muito louvável essa ideia, na prática, o ingresso dessas ações pelas pessoas, elas não passam por um filtro do operador do direito, né? Então, isso causa um prejuízo para a própria parte que está entrando com a ação. Os prejuízos começam desde a descrição inadequada dos fatos, seja por omissão, por excesso, né? E continua por ausência ou até excesso de pedidos ou por pedidos completamente inexequíveis, né? A parte não tem noção do que ela tem direito, né? E muitas vezes, como referi, nem o pedido ela coloca, né? Então, além disso, muitas vezes imbuída por esse senso de justiça, né? Por vezes conectado com a realidade, mas a parte não se preocupa em juntar documentos que deveriam dar suporte às alegações, né? Ela acredita tanto na exposição daqueles fatos que ela está no seu direito, que ela nem se preocupa em juntar prova ou mesmo indícios, né, de que aquele fato que ela narra tem relação com algum direito que ela quer ver reconhecido, né? Então acaba gerando frustração, né? Além disso, quando inicia a ação judicial, a parte parece muito perdida, sem saber por onde vai o processo, qual é a direção, o que vai acontecer, como é que ela tem que se comportar dentro daquela ação judicial, né? Quando ela tem que falar, quando não tem, de que forma vai falar, quando vai falar, né? Então, para amenizar os efeitos negativos, né, dessa demanda, é importante o advogado dativo porque desempenha um papel muito relevante na medida em que busca ajustar o desejo da parte ao direito, né, e orienta como proceder no curso dessa ação, né. São dois, então, os perfis que poderão ser atendidos por advogados dativos. Os que forem hipossuficientes economicamente e os hipossuficientes tecnicamente, né? Exceto as pessoas jurídicas. Esses não têm atendimento dativo. Então, o grupo formado por pessoas hipossuficientes economicamente é bastante simples, né? São aqueles com renda inferior a 3 salários mínimos, como regra, né? Então, bastando estar dentro desse limite financeiro, já seria suficiente para ser atendido por advogados dativos. E o grupo, que é de pessoas hipossuficientes tecnicamente, não precisa ter, ou melhor, não ter recursos, né? Pode ser pessoas até com uma renda aí de 5, 7, 10 mil reais. O importante é que, tecnicamente, ele desconhece como proceder, ele desconhece como se comportar na audiência, ele desconhece como montar o seu processo, ele tem uma falha jurídica, né? Uma falha, não, desculpa, um desconhecimento, né, jurídico de como proceder. E é isso que torna ele hipossuficiente em relação à outra parte, né? Esse desequilíbrio acentuado que tu percebe muito mais nas relações de consumo é que faz com que seja um público atendido, né? Então, nessa linha, nas ações dos juizados especiais, também há duas relações distintas estabelecidas, aquelas que ficam entre pessoas físicas nos dois polos da ação e o que tem uma pessoa física e uma pessoa jurídica no outro polo, né? Nas relações, então, entre pessoas físicas, é importante a presença do advogado dativo para que a parte autora e a parte ré consigam expor e
e demonstrar o seu direito, né, principalmente quando a parte vai fazer a sua defesa, né, de um modo mais adequado, né? Então seria o ideal que as duas partes estivessem também orientadas por advogados dativos. Nas relações, então, que um dos polos é ocupado por uma pessoa jurídica, o desequilíbrio ocorre a partir da existência da pessoa jurídica, né? Mesmo que ela esteja representada em audiência apenas por um preposto, né? O que é relevante é quem está nos polos e não quem está nas audiências, né? Então, se tem uma empresa de um lado e do outro lado uma pessoa física, há um descompasso, né? Há uma desvantagem técnica no processo e não pode ser considerado apenas que foi para audiência representando uma empresa, um preposto contratado. Isso não torna equilibrada a ação judicial, né? O que demonstra o equilíbrio é a presença técnica, né? E normalmente, mesmo que só haja um preposto em audiência, a defesa foi construída por um advogado da empresa. O preposto geralmente tem muita experiência quando não é advogado e está fazendo o papel de preposto naquele momento. Isso faz então a necessária presença de um advogado dativo quando tem essa relação de consumo, né? Então, ainda com um advogado dativo, há uma facilidade da composição entre as partes, aumenta, né, essa possibilidade, pois embora o conciliador e o leigo, né, tenham esse dever de esclarecer as partes sobre as vantagens de uma conciliação, né, conforme a própria lei 9.099 determina no artigo 21, essas advertências elas têm que ser quanto à questão processual, mas não quanto ao mérito. Não pode antecipar um julgamento ou sugerir que a ação vai ser julgada de determinada forma para conduzir um acordo para as partes, né? Então, esse papel de avaliar o litígio, opinar, é do advogado, né? Isso está determinado pelo próprio Código de Ética da Ordem, né? Então, quem tem que dizer, né, se deve ou não deve, essa informação, melhor, não é nem dever, mas o esclarecer, né, das vantagens e desvantagens em relação ao direito é do advogado, né? Não é o conciliador ou leigo que tem que absorver esse ônus, né? Então, essa é a parte do advogado, né? Além disso, algumas situações, alguns exemplos são bastante importantes, né, para a presença do advogado, né, dativo nas audiências de conciliação e de instrução. Em relação aos acordos, né, como eu já referi, mas assim, garantir que os pedidos estão sendo atendidos de forma satisfatória para a parte, garantir que haja ou não quitação de todos os fatos, né? Garantir que há continuidade ou não do processo quando houver litisconsórcio, incluir ou não danos que não foram relatados, né? Verificar se a proposta de acordo de fato é razoável, né, para o caso. Ter mais condições técnicas, então, de ponderar a adequação à realidade do valor do acordo, diminuição, né, ou o aumento, conforme, então, a parte que estiver defendendo, né. Em relação à supressão da audiência de instrução, isso é bastante importante, né, porque com isso se consegue agilizar o andamento do processo, com a obtenção de uma sentença mais breve, né. Ademais, com a supressão da instrução, sem que a parte esteja acompanhada com o advogado, gera uma série de dúvidas, né, no andamento do processo. Como ela tem que falar de uma contestação, como ela tem que falar em uma réplica quando tu trata de alguma preliminar, né? Como juntar documentos depois de uma conciliação, quais documentos juntar, né? Até para entender quais são os pontos controvertidos dessa causa, porque é com base neles que os fatos e os documentos têm que ser relacionados. Caso contrário, o processo ele pode ser inundado de informações e de processos que são irrelevantes para aquela causa, né? Então, por isso é importante o advogado dativo na conciliação, mesmo que haja a supressão da instrução. E quando for designado a instrução, também é importante ser nomeado na conciliação, porque o benefício é maior, pois se for a parte autora atendida,
né? Poderá corrigir eventual problema de pedidos, juntar documentos antes da audiência de instrução, né, de forma adequada, de forma organizada, né? E se for para o réu, então, terá mais utilidade porque já junta a defesa, não precisa fazer uma defesa oral em audiência de instrução, não precisa conversar antes da audiência, ou melhor, durante a audiência de instrução com o réu ou com a parte autora, para poder fazer uma defesa, para poder saber o que dizer, né? Já que quando se entra na instrução, pega o processo naquele estado, não sabe nem se a parte não quer fazer uma composição, em vez de fazer uma defesa, tu tem que ligar para a parte. Então, se tudo isso é feito entre a audiência de conciliação e a audiência de instrução, tu consegue ter um contato com a parte e aí já estabelecer estratégias e facilitar que esteja tudo pronto já para a audiência de instrução, né? Em alguns casos também a desistência da ação, né? Porque tem circunstâncias que realmente o modo que está colocado os fatos ou os pedidos não fazem sentido, né? Ser no próprio juizado ou estão tão equivocados que caberia refazer aquela demanda, né? A modificação dos polos da ação também é importante porque tu pode verificar se tu está pelo autor que tem que ser incluído mais um autor e aí com isso providenciar a documentação adequada. Se tu está do lado do réu, tu pode sugerir, né, num acidente de trânsito, por exemplo, que seja incluída a seguradora. Obviamente não cabe chamamento ou denunciação, mas tu pode demonstrar o quanto pode ser relevante estar presente a seguradora e com isso convencer a parte autora de que ela deve incluir, né, no polo passivo mais um réu, né? As partes também quando entram com a ação judicial elas ficam muito tensas, muito nervosas, né? Porque não conhece como funciona, quando tem que falar, quando não tem. Então esse nervosismo ele gera também problemas de como se comportar dentro da audiência, acabam muitas vezes gerando brigas por falta de direcionamento, né? Então com a presença do advogado isso é bastante auxiliado, a parte fica mais segura, sabe que alguém está ali do lado dela, né? Então auxilia em composição de acordos, facilita bastante, né? Outra coisa que ajuda é quando se tem que requerer expedição de ofícios para o Serasa, para o SPC, para o Detran, né? Então essa avaliação o advogado ativo consegue fazer na conciliação e antes mesmo de chegar à instrução já ter esses documentos lá para colaborar com o processo, né? Por fim, quando é nomeado um advogado, ele ajuda no fluxo do processo, né? Ajudando então não só nas audiências como ao cartório, o gabinete, porque evita que a pessoa fique fazendo contatos com o cartório, com o gabinete, até às vezes peticionando, né, nos próprios autos e fazendo com que sejam direcionadas forças, né, dos servidores, enfim, para tentar esclarecer a demanda para a parte e às vezes situações que não podem ser esclarecidas tanto pelo gabinete quanto pelo cartório, porque trariam uma desvantagem no andamento desse processo, né? Tu estaria orientando uma das partes em detrimento de outra, né? Então, com a presença do advogado nomeado, né, do advogado ativo, esse contato é feito com o advogado ativo que, estando em defesa dos interesses daquela pessoa, vai esclarecer e aí não precisa bater essa informação, ou melhor, esse pedido, né, no cartório, no gabinete, eventualmente, né? Então, essas são algumas das razões assim, que eu vejo bastante relevante, né, para que seja nomeado tanto advogado dativo para a conciliação quanto para a instrução. Eu agradeço, o vídeo ficou um pouco longo, mas o assunto também é um pouco longo, eu não consegui falar de tudo que eu gostaria nesses pontos, né? Mas se gostaram, por favor, então deixe um like e compartilha e inscreva-se também, tá? Agradeço, até logo.